Então, boa noite para todo mundo. Vamos dar continuidade na nossa conversa. Na semana passada, começamos a falar sobre torra de café, né, sobre torra de amostras de café, e eu apresentei para vocês essa curva, e nós conversamos sobre essa curva aí. Falamos alguma coisa sobre as indicações que a SCA coloca, né, no protocolo, que é relacionada ao tempo, e também relacionada à cor do grão. Finalizar a torra entre 8 a 12 minutos. O grão de café tem que estar entre o mais escuro, 55 Agritron e 65 Agritron. Os grãos não podem estar chamuscados ou manchados, eles têm que estar totalmente expandidos. E também não pode apresentar grãos esbranquiçados, né? Que são grãos imaturos, grãos verdes, que no processo de torra não caramelizam. Quer dizer, são grãos que que não finalizaram todo o processo de granação, menor quantidade de açúcar, então todo o processo de torra deles é diferente, eles ficam esbranquiçados. São chamados de Quaker. Então, são algumas dos direcionamentos que a SCA coloca para nós, né, nos aponta para que a gente possa fazer a torra. E diante desses apontamentos, nós conversamos na nossa última aula sobre essa curva de torre, que eu vou falar aqui resumidamente, separado em fase 1, fase inicial de perda de água, com um ganho de temperatura bastante agressivo, vamos dizer assim, né, bastante inclinada, que é a curva, né? Minuto 1, em 90 a 100 graus, que é o ponto de retorno, que é o ponto de equilíbrio da temperatura do tambor com a temperatura do café. Minuto 2, esse grão de café vai estar entre 110 e 120, minuto 3, 130 e 140. E aí o café passa a fase 2, que é uma fase de ganho de temperatura menos intenso, vamos dizer assim, relacionado à fase 1, porém ainda é bastante significativo. Vamos dizer que por essa curva de torra, em 4 minutos, ele sai de uma faixa de 140 a 150 para algo em torno de 180 a 190 graus, né, que é essa transição aqui. Então, nós estamos falando em 50 graus, 40 a 50 graus de variação de temperatura. E essa fase, com a ocorrência do cracking, né, que é o momento de maior expansão do grão de café, que ele chega a soltar, a liberar fumaça, ele chega a produzir barulho, né, dessa ruptura, dessa expansão, decorrente da liberação de CO2 da quebra desses açúcares de cadeia curta, nessa temperatura de 160 a 170 graus. E aí inicia a fase 3, que é uma fase de pirólise, que é a quebra de compostos, né, de carboidratos de cadeia longa em alta temperatura, que é também chamado de fase de caramelização dos açúcares, que aí sim é onde todos aqueles açúcares de cadeia longa, né, que foram aí sintetizados pela planta, armazenados pela planta, são quebrados, né, e convertidos em açúcares e outros compostos que conferirão corpo, doçura, o sabor do café. É nessa fase 3 que esses compostos maiores serão aí quebrados nessa temperatura. Então, essa fase 3 ela tem que se estender sem ganhos significativos de temperatura para que para que os grãos de café consigam completar todo o processo de maneira completar todo o processo de caramelização de açúcar, pirólise, sem que haja desuniformidade, ou seja, todo esse processo de pirólise aconteça de maneira uniforme em termos de aspecto.
Então, a recomendação é que essa última fase ela seja com uma temperatura estável, e aí a gente vai acompanhando visualmente o aspecto desse grão, em termos de expansão, de uniformidade, de coloração, para que a gente possa retirar a amostra, retirar o lote, se for uma batelada maior, quando esses grãos tiverem já o aspecto desejado, em termos de uniformidade, expansão e tudo mais. Resumidamente, foi isso que nós conversamos na nossa última aula de quase 50 minutos. Tá? E ficou para a aula de hoje eu mostrar algumas fotos para vocês. E um vídeo, que é um vídeo muito interessante, um minuto e pouquinho, que é um vídeo acelerado da torre, da torre de café. E a gente consegue perceber isso com bastante clareza, né, pela forma com que os autores fizeram esse vídeo. Até aqui, relacionado a esse material que nós conversamos nessa aula e na aula passada, alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos continuar? Então vamos continuar. O que eu quero apresentar para vocês é a foto desses 4 grãozinhos. É um vídeo que está disponível no YouTube, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. E eu acho que eu vou apresentar ele agora. Vou apresentar esse vídeo agora e depois a gente passa essa sequência minuto a minuto. Só um segundo, por favor. Eu vou apresentar agora. Esse pessoal aqui da Sweet Marias é um portal muito interessante. Tem disponível no YouTube, eles têm página no Instagram. Muito interessante, um material muito legal, muito rico, de altíssima qualidade. Tá? Vocês depois visitem esse portal aí, vocês vão ficar muito satisfeitos. Então vamos lá. Então, desse vídeo, eu fiz alguns recortes, tá? Então, eu fiz o recorte desse quadro aqui e coloquei em fotos. Observem que é um vídeo que dura 1 minuto e 25. Então, ele é um vídeo acelerado. O que eles fizeram? Colocaram 4 suportezinhos, 4 grãozinhos de café e submeteram a torração, né? A torração por ar quente. E vocês observem, por gentileza, o comportamento desses grãos de café. Tá? Observem o que vai acontecer com volume, com a coloração, tá? Ao longo desse 1 minutinho e 25. E podem me interrompendo, viu? Se tiver alguma dúvida, a gente vai voltando. Olha, ele está ficando mais amarronzado, ó. Avermelhado, soltando a película, olha isso aqui. Mais amarronzado, olha os pontos. Já expandiu. Olha aqui, ó. Olha esse detalhe aqui, ó. Viram? Olha. E todos eles expandem praticamente juntos, ó. Expande esse, depois esse. Olha esses pontos, essas manchas aqui, ó. Essas manchas aqui é aquele aspecto tigrado, amarronzado, pintado, que eu falei em torno de 5 minutos. Olha esse cara aqui, ó. Observa o comportamento dele, ele está inchando. Ele incha tanto que ele explode. Esse aqui expandiu mais um pouco. Olha, abriu aqui, ó.
Está expandindo. Esse também. Agora, ele já entra na fase de liberação de óleo. Olha como já está brilhando aqui, ó. Tá vendo? Observa esse ponto aqui, ó. Aqui, ó. É o óleo saindo, olha aqui embaixo. Olha só como brilha. Então, o site deles é bastante interessante, viu? Então, vamos voltar aqui. Vamos tentar passar minuto a minuto dessa curva de torra. E falando, relembrando coisas desse vídeo. Aqui é o ponto de retorno. Entre 100 e 110 graus. O café, ele, nesse momento, ele está puxando, né, está sendo puxada a temperatura dele pela temperatura do tambor. Então, o tambor cai a temperatura e o café sobe até chegar no equilíbrio entre eles. Então, tem uma estabilidade nessa temperatura de 10 segundinhos, 20 segundinhos. Aí ele começa a subir. Ele cai, estabiliza e sobe. Tá? Nesse momento, inicia-se a fase 1 de perda de água. Né? É a fase que é o ponto de retorno. O grão de café muda muito pouco do original. A fase, o minuto 2 de 2 a 3 minutos, ele sobe em 10, 20 graus e muda muito pouco. Tá? E nesse momento, ele está liberando um cheiro mais herbáceo. Né? Com 3 a 4 minutos, ele já começa a ganhar um aspecto mais amarronzado, mais amarelado, mais pardacento. Olha a diferença. Esverdeado, amarelado. Tá? 2, 3 minutos, temperatura 120, 130 graus. 3, 4 minutos, 130, 140 graus. E aí inicia-se a fase 2. Tá? Aí é a fase 2. Daqui adiante, esse aroma, esse cheiro mais herbáceo, de grama, de mato, que estava na fase 1, ele já muda para um cheiro mais adocicado. Cheiro de bolacha, de uma castanha, tá? Proveniente dessa característica dessa fase 2. Tá? A mudança de fase ela é sinalizada por essa coloração mais amarelada e esse cheiro mais adocicado. E aí, com 4 a 5 minutos, o café está com a temperatura em torno de 140 a 150 minutos, já puxando bem para o amarronzado e iniciando esse aspecto rajado, tá? Esse aspecto pintadinho. Olha aqui, ó. Aqui já de 5 a 7 minutos com temperatura de 160 a 170 graus. Percebam que ele está cheio de pontinhos mais escuros, mas ele ainda está assim, meio enrugado, né? E se a gente voltar, observem, eu vou voltar no início, tá? Percebam o volume do grão, tá, em relação ao suporte. Não muda muito, não. Ó. Tem assim a questão do ajuste da imagem, que eu vim recortando o vídeo, fazendo print do vídeo, mas o tamanho do grão de café não muda muito, observa lá, em relação ao suporte. Tá? Estávamos aí. Mas o grão de café já mudou muito a cor. Já está mais amarronzado. E aí, a partir desse momento, já começa a expansão. Percebam, aqui, ó, fechado. Na próxima foto, pré-cracking, já começou a expandir. Esse aqui fechado, já começou a abrir. Embaixo também, olha aqui, ó. Já começou a abrir. Esse aqui também.
Então, todos eles já apresentam uma expansão, mesmo que sutil, mas eles apresentam uma expansão. E essa expansão, ela é decorrente da produção de CO2 dentro das células por conta da quebra de açúcares de cadeia curta nessa faixa de temperatura. E esse cara aqui, pois não, pode falar. O cracking, ou a rachadura, ela pode acontecer em toda a extensão do grão ou só nas extremidades, nas pontinhas que elas acontecem? É mais característico, né, seu Mário, de acontecer nas extremidades. Tá? É mais característico de acontecer nas extremidades, mas existem grãos de café que abrem totalmente, que chega a quebrar no meio. É muito interessante. Isso pode acontecer, mas é mais nas extremidades mesmo, que são os pontos mais fracos que tem no grão de café. Obrigada. Tá? Então vamos continuar aqui. Então vamos lá, o pré-cracking. Até esse momento, o café absorve temperatura, faz endotérmica de torre, absorve calor, tá? Só absorve. Ele não está liberando nada, vai começar a liberar fumaça daí para frente. Né? Olha o cracking. Momento que esse cara se expande, esse aqui se expande, e esse aqui, olha, quando ele, um momentinho antes dele pular no vídeo. Então, forma uma bolsa de ar aqui, ele pula. Aqui é um momento antes dele pular. E aqui ele pulou. Então, isso é em torno de 170, 180 graus. E aí, dessa fase adiante, já entra na fase 3. Essa fase 3 se inicia de 8 a 10 minutos, em torno de 180 graus. E nesse momento, tudo que tinha que fornecer de calor já foi fornecido. O sistema já está totalmente aquecido, então diminua o calor. Por que diminui o calor? Eu diminua a fonte de calor. Por quê? Porque nós queremos uma estabilidade de temperatura para que haja uma uniformização dos grãos. A SCA não fala que tem que ser uma determinada peneira, uma determinada granometria, que tem que ser café chato ou tem que ser café mole. Em termos de classificação física, a SCA ela é muito mais, vamos dizer, a COB ela é muito mais detalhada do que a metodologia da SCA. A SCA ela é muito mais genérica, vamos dizer assim. O detalhamento dos defeitos apresentados pela SCA ele é muito mais, entre aspas, grosseiro do que a COB. Enquanto a COB é muito mais grosseira na descrição sensorial, a SCA é assim na questão física. A COB é muito mais detalhada em questões físicas. Tipo, aspecto, granulometria. No protocolo SCA tem muito pouco disso. Então nós chegamos nesse momento aqui, né? na curva de torre. E aí, um ponto muito interessante, o final da torre. Olha que ponto. Os grãos de café estão com aspecto mais uniforme, expandidos, já com o sinal do cracking demonstrado nesses dois aqui. Perceba, esse pé de costas não está aparente. Ele está do lado de lá, onde é a parte mais frágil, respondendo a sua pergunta, senhor. E quando passa nesse momento, ele começa já a apresentar a liberação ou a exudação do óleo. Esse óleo, esses óleos de gordura são substâncias que ficam encapsuladas na célula. E quando a torra atinge um nível mais intenso, a tendência é que esses óleos e essas gorduras sejam extravasem. E isso não é desejável. Tá? Isso pode rancificar. O contato com o oxigênio rancifica. Então, esse ponto de torra, já para nós, já não é interessante para cafés especiais. Nós paramos aqui. Um aspecto mais uniforme, os grãos expandidos, né? Uma coloração mais achocolatada.
Esse ponto aqui, ó, ainda está muito desuniforme, muito desuniforme. Veja como ele está pintado. A gente tem que esperar ele se uniformizar. E aí sim, nós temos um ponto ideal para a torre do café, para a metodologia SCA, dentro daquilo que é falado com relação à cor, entre 65 e 55 átomos. E aqui já passou do ponto. Nesse ponto aqui, para tomar esse café, ele vai ficar mais encorpado, vai ficar com um sabor mais intenso, mas ele já vai dar um amargo muito intenso. Tá? E nós não queremos isso para café especial. Esse ponto de torre já não é desejável. Se for para fazer a avaliação sensorial de um café desse, nós vamos perceber só o amargo. O ponto de torra adequado é esse. Certo? Então, gente, essa questão da torra, ela também, essa questão, essa aula de torra, essa conversa de torra de amostras, que eu comecei na semana passada e finalizamos hoje, ela pode ser expandida para lotes maiores. Não é porque é em torrador pequeno que vai fazer que consegue fazer uma torra de 8 a 10 minutos. Também pode ser feito com torradores grandes. Isso pode ser aplicado a lotes maiores. E aí é muito importante o entendimento do que a torra pode fazer com o perfil sensorial de uma amostra. Por exemplo, uma torrar um café com um tempo muito curto, em torno de 5 a 8 minutos, né? A SCA recomenda que a gente termine a torra entre 8 a 12 minutos. Se nós torrarmos um café e essa torra terminar antes de 8, entre 5 e 8 minutos, o que vai acontecer com o sabor desse café? Ele vai apresentar um corpo interior, um corpo menos denso, vai ser um café menos encorpado, um café com finalização mais curta, quer dizer, vai ficar menos tempo persistente na boca. Tende a ser um café menos doce, porque o tempo de caramelização vai ser menor. Pensa nessa curva encurtada. Tudo isso aqui encurtado, quer dizer, de 5 a 8 minutos, todo esse processo realizado. E, além disso tudo, um café menos doce, finalização mais curta, com menos corpo, menos presença, mais leve, menos marcante na boca. Um café que se destaca muito a acidez. Né? Um café que tem uma acidez muito destacada, porque tem uma doçura menos intensa, porque a fase 3 de pirólise foi mais curta. Então, é um café desequilibrado. Isso é de todo mal? Não, isso não é de todo mal. Se nós entendermos que o produtor produziu um café, com baixa, e esse lote de café tem uma acidez média baixa, e ele quer elevar o teor de acidez, ele faz uma torra mais curta. Então ele adequa a curva de torra ao perfil sensorial do café dele. E o contrário também acontece. Se a curva de torra for estendida para mais de 12 minutos, a tendência é que esse café diminua a explosão de sabor, que ele seja um café mais atenuado, que ele seja um café mais flat, mais frouxo, vamos dizer assim. Um café que vai apresentar uma acidez mais abafada. Tá? E também não é desejável, mas isso pode também ser um objetivo de uma torra. Uma indústria que tem um lote de café com uma acidez muito elevada, não tem um outro café para fazer uma liga, para diminuir a intensidade dessa acidez,
ele faz uma torra mais longa e ele consegue equilibrar um pouco mais a acidez, baixar um pouco mais a acidez desse café. Ou seja, o que eu falei para vocês aqui é um modelo para conhecer um café. Mas a curva de torra, ela pode ser moldada, ela pode ser ajustada para a construção de um perfil de um café, uma melhoria de um perfil de um café. Mais ácido, menos ácido, mais encorpado, menos encorpado. Perceberam? Eu estou falando para vocês que hoje nós usamos um padrão, mas nós variamos esse padrão, nós podemos variar esse padrão segundo o café que nós temos, segundo o método que pode ser utilizado para extrair esse café. Vou falar de uma outra forma. A curva de torra para um café que vai ser extraído, prensado na prensa francesa, por exemplo. Essa curva de torra, ela pode ser diferente para esse mesmo café se ele for usado para café expresso. Ou um lote de café, que uma parte dele vai ser café expresso e uma parte dele vai ser café filtrado. A torra pode ser diferente. A torra para expresso, eu faria ela mais longa e um pouco mais escura. E a torra para filtrado, eu faria ela um pouco mais curta para poder apresentar um pouco mais de acidez. Do mesmo lote. Para o café apresentar perfis sensoriais diferentes, variando a torra. Então é possível desenhar ou incrementar características do café variando o desenho da torra, modelando a torra, ajustando a torra. Eu sinto muito não poder mostrar isso para vocês na xícara. Sinto muito. Sinto muito não poder fazer essa torra com vocês minuto a minuto, como eu faço com todas as classes presenciais. Onde vocês podem usar todos os torradores que nós temos lá na escola. Eu sinto muito por isso. Eu sinto muito de estar dando essa aula para vocês no computador. De às vezes não conseguir passar para vocês o que a gente consegue ver na prática. Mas é o que eu consigo fazer nesse momento. E eu espero que um dia vocês consigam, quem for caminhar nessa área de degustação, consiga com essa aula ter um início dos caminhos. Falar, vamos pesquisar isso aí que o Zé Marcos falou. Que é uma questão muito interessante. A dinâmica da torre é uma questão muito interessante. Tá certo, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Pode falar, senhora. Eu não sei se ela é meio idiota, mas essa curva, ela é feita com base em grãos de mesma granulometria, né? Na hora Sim. da torra. Sim. Como a gente vê, assim, que as pessoas fazem, né? A maioria, assim, a gente vê que alguém faz, às vezes, a torra em casa, que o café não foi separado, né? Por peneira. Tem café grande, tem café pequeno, tem café tudo quanto é jeito. Acontece do mesmo jeito essa curva ou vai acontecer totalmente diferente? Ela vai acontecer totalmente diferente. Você está falando de uma torre artesanal. Eu estou falando de uma curva de torra que foi feita no equipamento que hoje custa R$50 mil. Ah, entendi. Entendeu? Essa curva de torra foi feita num equipamento chamado Promatino. É um equipamento de altíssima tecnologia que o Brasil importa. E aí, para fazer... pode falar. A torra do vídeo lá é feita... Que jeito que eles fizeram? Eu fiquei curiosa. Ali é por fluxo de ar. Eles colocaram suportes e injetaram ar quente. É um fluxo de ar quente. Tá? É uma torra é como se tivesse sabe o sistema de secador de ar? Esse mesmo esquema do secador de ar.
coloca aqui um- uma fonte de ar quente aqui e sopra esse ar quente. Ah, entendi. Hoje existem torradores de café nos Estados Unidos que é um tubinho assim, ó. Tubinho mesmo assim. É como se fosse um. Vou fazer um exemplo desse copo aqui, ó. Ele é um tubinho que o botãozinho de acionar em cima, ele consegue torrar 100 gramas de café portátil. Você segura a torra assim, ó. O tempo que você quiser. Você programa a torra. Quer torrar por 5 minutos, 8 minutos. O cara torra segurando assim, ó. É o que o pessoal está falando de quarta onda, terceira, quarta onda, daquele trabalho que eu falei para vocês. Mas aí é disponível assim para compra ou... Entra no site da SCAF. Lembra aquele site que eu coloquei na plataforma da SCAF? Sim, Entra lá, vocês vão ver esses equipamentos todos à disposição para vender. que legal. É muito interessante. Então, assim, todo esse trabalho aqui é café com granometria padronizada, café preparado, equipamento legal, controle de tempo, controle de temperatura, controle de rotação de cilindro, controle de fluxo de gás, controle de fluxo de ar. Fala, Pedrão. Pode falar, Pedro. Você deve estar com o microfone fechado, tá não, Pedro? Pedro, pode falar, filho. Levanta a mão. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Ô, Zé, Fala, meu amigo. meu microfone do computador tá com problema aqui. Eu tinha esquecido de colocar O foninho. o fone. Isso. Beleza, pode Eu falar. queria aproveitar o gancho da Silmara, de pegar um café nas condições que ela dispôs aí, heterogêneo de granulometria, mas, por exemplo, colocado, são duas perguntas, na verdade, colocado num torrador como Probatino, obedecendo a curva, eu vou obter grãos de natureza totalmente diferente, assim. Sim. Quer dizer, Porque não vai... a dinâmica de torra de cafés, ela muda muito com a granometria, Pedro. Quer dizer que isso deve ser analisado grão a grão quando eu quero fazer uma prova. Por exemplo, eu posso ter um café miúdo que seja muito bom de sabor. Aí eu vou ter que... Exatamente. Aí você tem que torrar aquela peneira. Veja, a SCA não fala que a avaliação tem que ser feita peneira 14, a peneira 15 ou peneira 16. A SCA não fala no protocolo que tem que ser analisado de café chato ou café moca. A única coisa que fala no protocolo SCA é que o café torrado tem que apresentar aspecto uniforme. Se torrar um bica corrida, chato misturado com moca, ele fica desuniforme. Por exemplo, quando eu recebo vamos pegar uma pessoa experiente igual o Paulo Otávio, ele vai pegar uma amostra assim e de repente fazer umas 2 ou 3 torras menores para ver se ele está acompanhando uma curva legal. Seria esse o procedimento? Exatamente. O que é a questão? O que nós fazemos no laboratório? Nós já temos essa torra de cabeça. E aí, nós colocamos um café lá com temperatura em torno de 160 graus. Nós começamos lá com 150, 160 graus. E aí a gente já vai analisando. 1 minuto, como que está o ponto de retorno? 2 minutos. Se em 2 minutos esse café não atingiu 110, 120 graus, a gente já coloca mais pouco. Se com 3 minutos ele não atingiu 130, 140, a gente aumenta mais a fonte de calor. Se com 4 minutos ele já atingiu 140, 150, a gente entrou na curva. E a gente segue a curva. E o contrário também acontece. Se nós colocamos um café que com 1 minuto o ponto de retorno veio para 110, 120, significa que se a gente fornecer muito calor, daqui ele termina a curva aqui. Então nós temos que diminuir o calor aqui. Entendeu? Então aqui a gente já não fornece muito calor. Então a gente vai moldando o equipamento
em função das características que o café apresenta ao longo da curva. Veja o seguinte, Pedro. A curva é o caminho. E aí a gente vai manobrando o carro para poder seguir o caminho. Perfeito. Essa que é a questão. Como diz a Silmara, vou pegar um gancho da Silmara, viu, Silmara? É muito mais fácil dirigir um carro automático, com ar-condicionado, com retrovisor, com airbag, para tudo quanto é lado, né? Do que dirigir um Jeep Willys 3 marchas, né? Puta que pariu. Se for no volante, então, pelo amor Você de Deus. entende? Então, essa é a questão. É muito mais fácil, mas fazermos um bom desempenho nessa curva com um torrador de alta tecnologia do que um torrador cilindro furado. Mas aí, então, por exemplo, não sei se isso é maluco ou estrombólico de pensar, mas a fase 1 talvez seja que eu mais posso dar uma erradinha, tipo assim, dar mais Exato. tempo, porque ainda não mudou muito o grão, tá aquecendo, tá entrando em equilíbrio térmico. É Então, onde, se eu for esperto, eu consigo já, por exemplo, o ponto de retorno já deu muito alto, eu já sei que eu posso tirar um pouco de calor. Tira o pé. Para tentar, né? Tá na ladeira, você não vai socar o pé. Isso. E aí, Pedro, por que isso acontece? Porque essa fase é uma fase onde, teoricamente, o café tem maior teor de água. É a mesma reflexão que a gente usa na secagem, quando o café chega da roça com 50% de água. Do processo de torra, aqui é o momento de maior desidratação. Bom, Zé, prometo que eu vou fazer minha última pergunta. Fala, meu amigo. Existe algum perfil de café, por exemplo, essa curva de torra é uma curva de estudo, eu vou repetir ela o mais preciso possível para qualquer tipo de grão, para estudar o grão. Mas Exato. Existe algum perfil de café para o qual essa torra já seja a mais adequada? Assim, tem um café que já fica top para tomar fazendo essa torra? Ah, boa pergunta, Pedro. Essa curva de torra é adequada para cafés mais equilibrados. Ou seja, cafés que têm uma acidez muito pungente, muito intensa. Cafés com acidez muito intensa, essa curva é curta. A curva tem que ser mais longa, para poder fazer essa acidez ser mais atenuada e ele atingir um pouco maior de equilíbrio. Cafés com uma acidez mais atenuada, mais baixa, essa curva tem que ser diminuída. Seria para diminuir o corpo para equilibrar com a acidez. Exatamente. Então, essa curva é uma curva média. Então, o que nós fazemos? Nós temos uma curva média padrão que nós conhecemos do café. Se eu percebo que é um café que é pouco ácido e eu quero fazer um determinado método com ele, eu faço um ajuste na curva. Então, por isso que hoje, esses baristas, esses caras de cafeteria, estão todos aprendendo a provar café e aprendendo a torrar café. Por quê? Porque consegue, com a prova, conhecer o café e, com a torra, incrementar as características do café, em função do método que vai ser usado para servir. E isso é quarta onda, ou é terceira onda incrementada. E isso é o trabalho que vocês vão fazer. É um negócio muito interessante. Então, por tudo que a gente expôs aí, inclusive a questão da heterogeneidade, a liga deve ser feita com os lotes torrados separadamente. Perfeito. A liga deve ser feita avaliando o perfil sensorial de cada lote, e aí você constrói a característica que você quer com aquele lote, e aí você liga o grão cru e torra. Top, Zé, brigadão. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta, gente? Muito bem, então. Se não tem perguntas, agradecer a participação de vocês. Essa aula vai ficar disponível na plataforma já amanhã. Agradeço, boa semana para vocês. Vocês já estão liberados, viu? Muito obrigado.